nós vamos conversar sobre um livro que é a trilogia do Adeus. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho uma meta literária onde eu separo um livro como prioridade a cada mês, mas esse ano eu fiz algumas modificações e incluí algumas outras leituras que eu desejaria ler esse ano, mas que não eram prioridade. Tava ali na minha lista, quando desse eu ia ler, e a trilogia do Adeus estava nessa minha lista de talvez eu consiga ler esse ano, mas se eu não conseguir, a gente consegue adiar. Acontece que no mês de junho eu li bastante coisa. Acabou aparecendo ali pra mim, lá na Biblion. Se você não conhece a Biblion, eu vou contar pra vocês agora o que ela é. Que é uma biblioteca online. Sim, pois é, eu não tô recebendo nada pra falar sobre isso, porque eu realmente acho que essa plataforma é incrível e é um jeito maravilhoso de você conhecer novos livros, conseguir ler livros que você não tem acesso, ou você não pode comprar, ou você quer ler antes de comprar e não quer piratear. É um aplicativo e é realmente uma biblioteca online. Tem vários títulos lá dentro, desde best-sellers até esses tipos de livro que eu não vejo quase ninguém falando. Eu consegui pegar emprestado a trilogia do Adeus dentro dessa plataforma e foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque eu recebi essa indicação da Flávia, minha amiga Flávia, um beijo. Flávia, se você estiver vendo esse vídeo, eu não sei se eu dou na sua cara ou se eu te abraço pela essa indicação desse livro, porque essa trilogia acabou comigo, mas eu amei essa indicação. Então eu indico muito vocês baixarem a Biblion, porque tem vários títulos lá dentro que você pode pegar de graça vários livros. Eles têm planner, eles têm meta de leitura, então tem várias outras coisinhas de interação mesmo que você pode fazer. Então é realmente uma biblioteca online que você pode pegar títulos ali pra você ler online de graça. O melhor de tudo é que é de graça. Eu achei genial e eu quero divulgar pro máximo de pessoas possíveis, porque realmente eu acho uma ideia genial e incrível. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre a trilogia do Adeus. A trilogia do Adeus é de um autor nacional chamado João Anzanello, e originalmente ele tinha escrito apenas o primeiro livro, que era O Caderno de um Ausente. Não me lembro exatamente em que ano que ele escreveu, mas o que eu sei é, ele escreveu esse livro primeiramente e depois de alguns anos ele reparou que a história precisava ter uma certa continuação e depois ele escreveu o segundo livro, que é Menina Escrevendo com um Pai. E o terceiro e último livro chama A Pele da Terra. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros e vou deixar o tempo aqui embaixo, caso vocês queiram saber exatamente sobre um livro em específico. E depois eu falo minha opinião no geral sobre essa trilogia, tá bom? Então a gente vai começar com o primeiro livro, que é Um Caderno de um Ausente. Esse vai ser um livro onde a gente vai acompanhar o João. Sim, o personagem principal tem o mesmo nome do autor. E o João tá escrevendo esse caderno de memórias, de lembranças, de reflexões, de ensinamentos para sua filha recém-nascida. Ele começa a escrever esse caderno porque ele tem uma grande preocupação na vida, que é saber que ele não vai estar ali pela filha por muito tempo. O nome da filha dele é Bia, então a gente vai acompanhar o João escrevendo para sua filha Bia, que é recém-nascida. E a preocupação do João é que o João já não é tão mais novo. Então ele começa a escrever esse caderno com essa preocupação de tentar ensinar o máximo de coisas possíveis para a filha, porque ele sabe que ele já tá numa idade mais avançada e ele sabe que ele não vai conseguir acompanhar a vida inteira da filha. A gente não sabe quantos anos exatamente ele tem, mas a gente consegue entender com algumas nuances e algumas percepções e falas que ele vai tendo durante a escrita, que talvez ele já tenha mais de 60 anos quando a filha nasce. Não temos certeza, mas a percepção é que ele se passa pelo avô da menina e não pelo pai. Então a gente consegue ter essa percepção durante a leitura. Ele não é um pai tão convencional por causa da idade dele. O livro é super curto, assim como esse e os outros livros. Eles têm mais ou menos 150 páginas no máximo, se eu não me engano. São bem curtinhos mesmo, não chega a ter 200 páginas cada um. Então você consegue ler muito, muito rápido. E esse é um livro que acabou comigo porque ele é muito sensível, ele é muito lindo, ele é muito poético. A escrita do João, seja ele o João personagem ou o João autor, é muito linda, muito delicada,
muito sensível e ele escreve em muitas metáforas. É muito sensível ver essa preocupação que o pai tem com a filha de tentar ensinar o máximo de coisas possível, de estar presente o máximo de tempo possível, porque ele sabe que ele não vai conseguir estar presente, por exemplo, na fase adulta da menina. Já tá com dias contados, né, por causa da idade, é uma preocupação que ele tem frequentemente. E é muito interessante fazer essa analogia de ser um caderno de um ausente, porque ele tá muito presente na vida dessa menina e ele achar que ele vai estar ausente no momento muito próximo, sabe? Então é muito interessante fazer essa analogia. E eu chorei muito lendo esse livro, porque me pegou em várias partes, porque realmente é um relato muito delicado. E aí a gente vai passar para o segundo livro agora, que é A Menina Escrevendo com o Pai. Nesse livro a gente vai acompanhar a outra visão, que é a visão da filha escrevendo para o pai. Então a filha já tá com seus 20 anos e ela vai refletindo e contando pra gente como que foi a experiência de ter o pai na vida dela e de entender que esse caderno que o pai escreveu no primeiro livro só chegou na mão dela recentemente e ela consegue ter uma visão, uma percepção de outras coisas. Essa reflexão sobre a vida dela desde o momento que ela se lembra de ser um pinguinho de gente e ter algumas memórias com o pai, e ela vai contando pra gente sobre essa relação do pai que está tão presente na vida dela, que fez questão de estar presente na vida dela por causa desse medo de estar ausente. Eu acho que o mais interessante desse livro é a percepção que a Bia, com o decorrer do tempo, no começo, quando ela era bem pequena, ela via ele como pai, né, sem fazer distinção nenhuma, mas conforme ela vai crescendo, ela consegue perceber que o pai dela não se parece tanto quanto os pais das suas amigas, porque os pais das suas amigas são mais jovens e o pai dela é confundido como o avô dela. Então é interessante ver essa percepção, porque vai aumentando e ela vai entendendo que não é só essa questão de aparência, é a questão do tempo que ele tem junto com ela. Tem uma parte que ela percebe que o pai tá envelhecendo, que é assim, de cortar o coração de um jeito que eu me debrulhei em lágrimas e eu tô ficando emocionada de novo só de lembrar. E também é um livro lindo, cheio de poesia, cheio de metáforas, cheia de escritas muito delicadas e muito perspicazes, assim, em relação à vida, em relação à sua relação com as outras pessoas da sua vida. Então também é um livro lindo, 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 e eu confesso que eu chorei mais nesse segundo livro do que no primeiro. E o terceiro e último livro, que é A Pele da Terra, pra mim é o mais fraco dos três, mas não deixa de ser um ótimo livro e um livro lindo também, refletindo sobre a paternidade. Dessa vez, nesse terceiro livro, a gente vai acompanhar o irmão da Bia, que também é filho do João, e a gente vai ter uma visão dele sobre a paternidade. Ele vai fazer uma reflexão sobre como o pai dele também ficou meio ausente da vida dele, porque o Mateus, o protagonista desse terceiro livro, é fruto de um primeiro casamento do João. Então por isso que ele vai ter essa reflexão sobre o próprio pai, e ele tem um filho e ele começa a pensar sobre essa relação que ele tem com o próprio filho e fazer paralelos e fazer comparações e tentar mudar algumas coisas e se algumas coisas serem iguais. Então continua sendo uma história sobre paternidade e reflexões sobre a paternidade. Essa trilogia foi uma trilogia que eu amei conhecer, que, como eu falei pra vocês, foi uma indicação de uma amiga, e eu amei ler essas três histórias. E apesar de eu achar que o terceiro livro é o mais fraco, todos eles são incríveis e maravilhosos, que eu acho que vale muito a pena. São histórias que remetem a reflexões não só sobre paternidade, porque eu acho que essas histórias vão muito mais além disso. São histórias que refletem e você faz reflexões sobre a vida, sobre o amor, sobre o luto, sobre como você percebe as coisas. E o mais interessante é que esse luto não necessariamente não é o luto da morte, é o luto da sua inocência, é o luto da sua percepção de algumas coisas, porque quando você percebe que algumas coisas não vão voltar a ser iguais eram,
você meio que fica de luto por essas questões. Então é uma história sobre luto num geral, só que ao mesmo tempo é o luto do agora, é o luto de você saber que você não vai estar mais aqui em algum momento e mesmo assim já estar com saudade. Então são reflexões muito bonitas e que me emocionam até agora. E apesar de eu ter pegado essa trilogia emprestada da Biblion, da biblioteca online, eu com certeza vou ter que comprar a minha versão física, porque eu acho que eu vou levar esses 3 livros pra minha vida, sabe? E eu amei ler essa leitura, eu me debrulhei em lágrimas, assim, de soluçar, de ficar com dor de cabeça, de tanto chorar. Ao mesmo tempo que é triste, é muito bonito e você consegue se ver nos personagens em diversas questões. Você não precisa necessariamente ter a mesma vida que os personagens têm pra você se identificar com a história, porque são reflexões que você pode fazer para inúmeros momentos da sua vida. Eu indico essa trilogia para todo mundo. Então, é muito lindo esses livros, eu tô completamente apaixonada. E assim como a minha amiga fez comigo, eu vou fazer com vocês e vou ficar pregando a palavra da trilogia do Adeus, porque são 3 livros que eu acho que realmente todo mundo devia ler. É um livro que eu não vejo quase ninguém falando. É raro, muito raro ver alguém falando desse livro, inclusive. Tanto é que a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa trilogia foi pela minha amiga, então foi por ela que eu conheci, porque eu realmente não tinha visto ninguém falar. É uma pena, porque é um dos livros que você vai levar pra vida e é um tesouro nacional e que a gente deveria dar muito mais valor, sabe? Então eu não vou calar mais a minha boca sobre a trilogia do Adeus. Se eu fizer pelo menos uma pessoa se interessar por essa trilogia, ir atrás desse livro, desses livros, essa trilogia pra ler e se interessar, eu já vou ficar muito feliz. Se você não puder comprar os livros físicos ou o e-book, vai na Biblion e pede emprestado a trilogia do Adeus, porque eles têm um exemplar lá pra você ler de graça, gente, de graça. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você já leu essa trilogia, me deixa aqui embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês também acharam incríveis ou não, se vocês nunca ouviram falar desse livro, também me deixa aqui. Também comenta aqui embaixo, eu quero saber se vocês ficaram interessados em saber mais, em ler mais, em conhecer essas histórias. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o joinha, que me ajuda muito. Se inscreve no canal, porque vem muita resenha de livro por aí. E muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!